Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Esse é o primeiro vídeo de conteúdo da aula 12. Na aula 12 nós vamos resolver equações que envolvem exponenciais e logaritmos. Isso está no capítulo 19 desse livro aqui. E nesse vídeo especificamente eu vou falar das equações que aparecem exponenciais e o próximo vídeo eu vou falar das equações que aparecem os logaritmos. Bom, as equações exponenciais são aquelas em que as incógnitas aparecem no expoentes, né? Como é o caso dessa, dessa e dessa. E o primeiro método de resolução é a comparação direta, porque quando você tem uma coisa desse tipo aqui com a mesma base, ou seja, se A elevado a B é igual a A elevado a C, então B é igual a C. Isso vem diretamente do fato de que a função exponencial ela é uma função injetora, né? E tanto é que ela tem uma inversa, que é o logaritmo que a gente viu na aula passada. Então isso significa dizer que na mesma base, se você pegar dois valores diferentes de x, eles têm valores de y diferentes. Então o único modo de ter o mesmo y é se for o mesmo x que você está pegando. Então o único modo de a base elevada a alguma coisa ser igual a base elevada a outra coisa é que esses dois números sejam iguais. Por exemplo, quando você tem x ao quadrado igual a 2 ao quadrado, apesar disso aqui ter a mesma estrutura, você não pode afirmar que o x é necessariamente igual a 2. O x pode ser 2 e o x pode ser menos 2. Isso vem do fato de que na função quadrática, o mesmo valor de y está associado a valores diferentes de x. Valores diferentes de x dão o mesmo valor para y. Então, mas já na exponencial, isso daqui pode sim ser feito, essa conclusão pode sim ser tirada, porque a exponencial é uma função injetora, como a gente viu, né? Então essa propriedade que é válida para funções injetoras, e aqui é o caso da função exponencial, é que a gente vai fazer como o primeiro método de resolução de equação exponencial. Então, por exemplo, quando você tem 2 elevado a x igual a 64, qual que é o método de resolução? Você observa que o 64 é 8 vezes 8, né? 8 é 2 elevado ao cubo. Então, isso aqui é 2 elevado a 3 mais 3, que é 6. Então, se o 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6, eu posso afirmar que o x é 6. Nessa outra aqui, ó, do lado esquerdo, você tem raiz de 3 é 3 elevado a meio. Isso tudo elevado a x. Do lado direito, você tem 81 raiz cúbica de 81. Isso é 81 é 9 vezes 9. E aí eu tenho a raiz cúbica disso, que é elevada a 1/3. Então, daqui, eu escrevo isso aqui como sendo 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado elevado aqui a 1/3. Então eu escrevo aqui do lado esquerdo 3 elevado a x sobre 2. E do lado direito, ali dentro do parênteses, eu tenho 3 elevado a 2 mais 2, que é 4. Então eu tenho 3 elevado a 4/3. Então qual que é a conclusão aqui? Como eu tenho a mesma base, eu digo que os expoentes são iguais. X sobre 2 é igual a 4/3. E, portanto, o x é igual a 8/3. E nesse último exemplo aqui, ó, você tem do lado esquerdo 2 elevado a x elevado a x menos 1. Isso é 2 elevado a x vezes x menos 1. Isso aqui igual a 4, que é igual a 2 ao quadrado. Então a conclusão que você tira aqui é que x vezes x menos 1 é igual a 2. E, portanto, x ao quadrado menos x é igual a 2. Aí você pode usar a fórmula de Bhaskara ou completar o quadrado, fazer o que você preferir para concluir que o x pode ser 2 ou o x pode ser menos 1. E usando essa ideia, você pode fazer, inclusive, coisas mais complicadas, como, por exemplo, você bate o olho nesse negócio aqui, parece uma coisa terrível, mas você detecta que aqui você tem 5 elevado a alguma coisa, por complicado que seja, mas aqui você tem também, ó, 25
25 é 5 ao quadrado. Então, você tem 5 elevado a alguma coisa, e aqui você tem 5 também elevado a alguma coisa. Então, você detecta que tem aí uma base comum. Então, há de ser possível você trabalhar. Então, vejamos, vamos só trabalhar nisso daqui para tentar melhorar a situação aqui. 5 elevado a x menos 2 tem a raiz disso, então está elevado a meio. Isso está multiplicado por... Ali você tem 25, que é 5 ao quadrado, que está elevado a 2x menos 5, que por sua vez está sendo tirada a raiz xésima dele. Então isso aqui é 1 sobre x, elevado a 1 sobre x. Menos, aí nesse outro você tem o 5 elevado a 3x menos 2, só que aí você tem a raiz 2xésima dele. Então isso aqui é 1 sobre 2x, elevado a 1 sobre 2x. Igual a zero, ou isso é igual a isso. Aí, continuando, eu tenho 5 elevado a x menos 2 sobre 2, vezes. Ainda, eu tenho aqui o produto de duas exponenciais com a mesma base. Então, eu repito a base e somo os expoentes. X menos 2 sobre 2, mais 4x menos 10 sobre x. Isso aqui igual a 5 elevado a 3x menos 2 sobre 2x. Então, ó, agora eu cheguei naquele formato lá. Eu tenho a mesma base elevado a expressões que envolvem x. Então, eu posso dizer que as dois expoentes são iguais. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 2x, né? Aqui no primeiro termo fica x ao quadrado menos 2x. No segundo termo fica 8x menos 20. Ali multiplicado por 2x, no outro lado fica 3x menos 2. Então, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 8 é mais 6. Com o menos 3 que vem lá do outro lado, fica mais 3x. E aí eu tenho aqui um menos 20, somado com aquele 2 que vem do outro lado, fica menos 18, igual a zero. E aí, para fazer isso, você pode usar Bhaskara, né? Então, o x pode ser 3 ou o x pode ser menos 6. Então, a lição que deve ficar aqui é o seguinte. Quando você vê uma coisa, por mais complicada que seja, você tenta penetrar e perceber o que está acontecendo. Se você perceber que tem uma mesma base sendo usada para todo mundo, sem desespero. Aí você vai simplesmente começar a arrumar as coisas para destacar essa base. De tal modo a ficar essa base elevada a alguma coisa igual a essa mesma base elevada a outra coisa. O importante é só que estejam usando a mesma base. Por exemplo, aqui aparece o 25, mas eu consigo botar na base 5. Sempre que eu conseguir botar nessa base, o problema está resolvido. Há nesse método, entretanto, uma coisa que nós devemos levar em conta. Quando eu digo para você que se A elevado a B é igual a A elevado a C, então B é igual a C, eu argumentei com você que isso tinha a ver com o fato da função exponencial ser uma função injetora. Acontece que para ser uma função exponencial, essa base aqui ela é maior do que zero e diferente de 1, ou seja, maior do que zero, não igual a zero. Então, quando a base é 0 ou 1, esse raciocínio não funciona. É fácil ver isso, né? Quer dizer, 0 elevado a 5 é igual a 0 elevado a 7, mais 5 é diferente de 7. E de maneira análoga, 1 elevado a 3 é igual a 1 elevado a 5, mais 3 é diferente de 5. Ou seja, quando a base aqui é 0 ou 1, o fato de que essas duas coisas são iguais não necessariamente significa que B é igual a C. Isso, aquele argumento que eu dei antes, vale considerando a função exponencial, mas na função exponencial a base não é nem 0 nem 1. Eu digo isso porque você pode ter casos especiais em que aparece aqui a variável tanto no expoente quanto também aqui embaixo, né? Então, nesse caso, eu tenho que considerar a possibilidade do x ser 0 e o x ser 1 separadamente, né? Ou seja, se o x é igual a 0, o que acontece? Substituindo x igual a 0 ali do lado esquerdo, eu fico com 0 elevado a 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Isso aqui é 0 elevado a 6, que é 0, e isso aqui não deu 1. Se não deu 1, essa equação não foi satisfeita. Se essa equação não foi satisfeita,
essa solução é descartada. Agora vamos considerar a possibilidade do x ser 1. Se o x for 1, o que acontece? Eu vou ficar com 1 elevado a 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. Isso aqui é 1 elevado a 2. E isso é 1. Então, essa equação é satisfeita para x igual a 1. Então, essa solução aqui é uma solução válida. Aí, as outras possibilidades, se o x for maior que 0 e diferente de 1, aí eu faço o seguinte, eu escrevo isso aqui, x elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 1. Só que 1 é qualquer número elevado a 0, né? Em particular, x elevado a 0 é 1. Então, agora sim eu posso usar essa regra aqui, porque agora eu estou trabalhando com a exponencial, ou seja, eu estou considerando x uma base diferente, maior do que 0 e diferente de 1. Agora, feito isso, eu digo que x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0. Aí eu resolvo essa equação aqui, né? Então, fazendo por Bhaskara, eu encontro isso daqui, essas duas soluções. Então, a solução total, quer dizer, a solução daquela equação lá é o x pode ser uma das três possibilidades. Ele pode ser 1, ele pode ser 2 ou ele pode ser 3. Ele pode ser 1 porque o 1 funcionou e ele pode ser 2 e 3 porque são as duas soluções que eu encontrei aqui. Então, essa daqui é a sua resposta. Vamos ver um outro caso nessa mesma situação, né? Então, você tem que primeiro analisar como o x está na base, você tem que analisar as possibilidades do x igual a 0 e do x igual a 1 separadamente. Então, se o x for igual a 0, o que acontece? Só que se o x for 0, esse lado de cá também vai ser 0. Ou seja, essa equação é satisfeita. Se essa equação é satisfeita, essa solução é aceitável. Agora vejamos o que acontece quando eu tenho x igual a 1. E se o x for 1, do lado de cá também vai ter 1. Então, essa solução também é aceitável. E por caso do x não ser nem 0 nem 1, aí eu penso no caso da exponencial. Se o x é maior que 0 e diferente de 1, aí vale a regra da exponencial, ou seja, eu tenho ali uma base elevada a 2x ao quadrado menos 7x mais 4, e do lado direito eu tenho x elevado a 1. Então, eu igualo os expoentes. 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 4 tem que ser igual a 1. Isso aqui me leva à equação 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a 0. E aí você pode resolver do jeito que você quiser. Aí você encontra essas soluções aqui, né? Junto com as soluções anteriores que foram aceitas, né? São aceitáveis. Você escreve como solução final para o seu problema. Pode ser 0, pode ser meio, pode ser 1 e pode ser 3. Então essa é a sua solução final. Pode acontecer, entretanto, de você ter uma mesma base, né? Por exemplo, aqui você detecta facilmente que esse 4 é um 2 ao quadrado, e esse aqui é um 2 elevado a x, e aqui você tem 2 elevado a 1. Então, você, aparentemente, você consegue escrever uma coisa daquele tipo, só que, na verdade, você não consegue fazer isso. E a razão pela qual você não consegue fazer isso é por causa desse sinal de menos aqui, ó. Se fosse 4x vezes 2x, isso aqui nós poderíamos escrever como 2 ao quadrado elevado a x, vezes 2 elevado a x, isso aqui seria 2 elevado a 2x, vezes 2 elevado a x, isso aqui seria 2 elevado a 2x mais x, e portanto 2 elevado a 3x. Entretanto, com esse sinal de menos aqui, ó, você não consegue combinar isso daqui em uma única base. Então vem aqui um segundo método de resolução, que é introduzir uma incógnita auxiliar que envolve a função exponencial. Então, vejamos como é que isso funciona. Por exemplo, nesse caso aqui, como eu falei, o 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, eu já vou escrever esse 4 elevado a x como 2 elevado a 2x. E aí você tem aqui o 2 elevado a x e você tem aqui o 2, né? Agora, esse 2 elevado a 2x pode ser escrito como 2 elevado a x elevado ao quadrado, menos 2 elevado a x igual a 2. Aí agora qual que é o truque nesse método de resolução 2? É você introduzir uma variável auxiliar, ou seja, você diz que y é 2 elevado a x. E aí essa equação que você tem ali, ó,
é y ao quadrado menos y igual a 2. Ou seja, y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Aí agora aqui você pode ter uma equação do segundo grau normal, você pode resolver completando o quadrado ou por Bhaskara. Então, quando você faz isso, você encontra duas possibilidades para y. O y pode ser 2 ou o y pode ser menos 1. Ambos resolvem essa equação aqui. Agora, esse y que você encontrou que resolve essa equação aqui, você tinha dito que era 2 elevado a x. Então, você diz que 2 elevado a x pode ser 2 ou 2 elevado a x pode ser menos 1. E aí você analisa essas duas equações. Essa daqui, ó, você tem uma igualdade com a mesma base, você pode usar o primeiro método de resolução, né? Ou seja, o x é igual a 1. Já nessa segunda, você tem que 2 elevado a x é igual a menos 1. Então, como a exponencial nunca é negativo, né? Lembre lá do gráfico da exponencial, né? Exponencial com uma base maior do que 1 é uma coisa assim, ou seja, sempre maior do que 0. Então, isso aqui nunca vai ser igual a menos 1. Então, não existe valor de x nesse ramo aqui. Então, a única solução que você encontrou foi x igual a 1. Vejamos mais um exemplo um pouco mais complicado. Nesse caso aqui, fica meio claro, batendo o olho aqui, que você tem aqui uma base 2, né? 2 elevado a alguma coisa, 2 elevado a alguma coisa e tal. Por exemplo, aqui você tem 2 elevado a x menos 1. Se eu chamar isso aqui de y, isso aqui não é y, isso aqui é outra coisa diferente. Isso aqui já é uma outra coisa diferente, isso aqui já é outra coisa diferente. Então, eu vou ter que introduzir um monte de variável aqui. Então, a ideia é eu arrumar a expressão, trabalhar nela, para que fique uma expressão só, para que eu possa usar o y, né? Então, vamos ver aqui como é que nós arrumaríamos isso. Esse 2 elevado a x menos 1 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x mais 1 é 2 elevado a x vezes 2. Menos 2 elevado a x mais 2 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a x mais 3 é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Igual 120, eu vou deixar quieto por enquanto, tá? Agora você percebe que você tem aqui, ó, 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x. Então aqui eu posso introduzir uma variável auxiliar, né? Antes de introduzir essa variável, eu observo que esse 2 elevado a x está presente em todos os termos. Então quando eu coloco ele em evidência, eu fico com 2 elevado a menos 1, mais 1, mais 2, menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao cubo é 8, igual a 120. Então, quando você faz essa conta aqui, você tem meio mais 3 menos 4 menos 1 mais 8, 7. Igual a 120. Isso aqui é 2 elevado a x vezes 7,5 é 15 sobre 2, igual a 120. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 240 dividido por 15. Bom, na minha tentativa de arrumar isso daqui para posteriormente chamar o 2 elevado a x de y, acabou que eu fui desenvolvendo e encontrei que 2 elevado a x é 2 elevado a 4. Então agora eu consigo identificar facilmente que x é igual a 4 sem precisar usar o recurso de igualar 2 elevado a x a y. Entretanto, esse recurso, embora não tenha sido diretamente utilizado, ele foi utilizado no meu pensamento.
Porque eu pensei sempre no 2 elevado a x como sendo uma variável, coloquei aqui em evidência e tal. Então, o meu raciocínio ao fazer esse desenvolvimento foi sempre pensar numa única variável envolvendo o x. Então, embora eu não tenha chamado isso aqui de y explicitamente, na minha cabeça eu estava trabalhando isso aqui como um bolo só. Bom, e aqui nós temos um terceiro método de resolução, que é o seguinte: quando você não tem a mesma base, você simplesmente não tem a mesma base. Então, aqui você tem 2, aqui 3. Eu não posso comparar o x com o expoente desse daqui, porque não é a mesma base. Não adianta nada eu chamar isso aqui de uma variável. Enfim, eu fico travado, não tenho o que fazer. Então, nesse caso, quando não for possível reduzir os dois lados à potência da mesma base, podemos utilizar a definição de logaritmo. Acontece que o logaritmo é a inversa da exponencial. Então, vejamos, 2 elevado a x igual a 3. Do mesmo jeito que quando tem x ao quadrado igual a alguma coisa e eu quero tirar o quadrado, eu aplico raiz dos dois lados para eliminar o quadrado. Quando tem um cubo, eu tiro a raiz cúbica dos dois lados para tirar o cubo. Quando tem uma raiz quadrada, eu elevo ao quadrado para tirar isso. Eu sempre faço a operação inversa. Então, quando tem mais 2, eu subtraio 2 dos dois lados. Quando está multiplicado por 5 dos dois lados, eu divido por 5 dos dois lados. Eu sempre atuo dos dois lados a operação inversa. Então, como aqui à esquerda eu tenho uma exponencial de x, a inversa, né, a exponencial de x na base 2, a inversa disso é o logaritmo na base 2. Logaritmo na base 2 dos dois lados da equação. Do lado esquerdo, como é típico em função inversa, você tem aqui a inversa composta com a função. Quando isso acontece, o resultado, né, você tem a função inversa composta com a função. O resultado disso é o próprio x. Então, log na base 2 de 2 elevado a x é o próprio x. Bom, então o que a gente encontrou? Que o x é igual a logaritmo de 3 na base 2. E essa é a resposta. Ah, professor, mas não preciso fazer nada aqui para tirar o logaritmo? Não. Do mesmo jeito que quando você tem x ao cubo igual a 7. Qual é a solução disso? Você tira a raiz cúbica dos dois lados. Aí você fica com x do lado esquerdo, do lado direito você fica com raiz cúbica de 7, e essa é a sua resposta. Você não precisa tirar a raiz cúbica. Você deixa a raiz cúbica. Do mesmo jeito aqui, você não precisa tirar o logaritmo. O logaritmo faz parte da solução, tá aí. A inversa da exponencial com base 5 é o logaritmo com base 5. Então, eu aplico logaritmo com base 5 dos dois lados da equação. Base 5 de 3. Quando eu faço isso, eu tenho do lado esquerdo, eu tenho aqui, ó, logaritmo na base 5 de 5 elevado a alguma coisa. Então, o resultado disso aqui tudo vai ser essa coisa. Isso aqui tudo está fazendo o papel desse xzinho aqui. Então, isso daqui é 2x menos 3 igual a log de 3 na base 5. Agora, para isolar o x, eu faço o que eu sempre fiz. O x vai ser, eu passo 3 para o outro lado, então fica logaritmo de 3 na base 5 mais 3, e aí eu passo o 2 dividindo, fica desse jeito. Essa é a sua resposta e tudo bem você deixar a resposta desse jeito, você pode parar aqui. Entretanto, eu vou trabalhar um pouquinho mais nessa resposta aqui, porque às vezes você faz a questão e você olha a resposta no gabarito e não bate igual a sua, e é interessante você saber as várias maneiras diferentes de escrever isso aqui. Mas se fosse numa questão aberta, você poderia parar aqui, tá? Na questão, na prova da gente também, que é uma prova de marcar, também é interessante você saber mexer na sua resposta, porque nas alternativas pode ser que essa daqui, exatamente escrita desse jeito, não apareça. Você tem que saber reconhecer que uma solução escrita um pouco diferente é, no fundo, igual a essa daqui. Então, eu vou mexer um pouquinho mais nessa daqui. Acontece que esse logaritmo de 3 na base 5 mais 3 dividido por 2 pode ser o logaritmo de 3 na base 5 dividido por 2 mais 3 dividido por 2, né? Você sabe que quando você tem a soma de duas frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores. Então, isso é igual a isso. Agora,
O logaritmo de 3 na base 5 dividido por 2, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, isso aqui é meio de logaritmo de 3 na base 5 mais 3 meios. E, por fim, você sabe que, pelas regras do logaritmo, esse número aqui que está multiplicando, do mesmo jeito que você sabe que isso daqui ele pode passar para frente multiplicando o logaritmo, isso daqui ele pode passar para o expoente do 3. Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que logaritmo na base 5 de 3 elevado a meio. Só que 3 elevado a meio é raiz de 3. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó, logaritmo na base 5 de raiz de 3 mais 3 meios. Então, você tem aqui uma outra maneira de escrever sua resposta. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Considere essa daqui. Ó. Essa aqui você tem 2 elevado a alguma coisa e 3 elevado a alguma coisa. Aqui você tem uma certa dificuldade, que é o seguinte. Primeiro, você não pode igualar isso aqui com isso aqui, porque a base é diferente. E a segunda coisa é que se você pensar em tirar o logaritmo dos dois lados, você encontra a seguinte dificuldade. Eu tiro o logaritmo na base 2, de tal maneira que eu vou conseguir tirar isso aqui do expoente, ou eu boto o logaritmo na base 3, em que aí eu vou conseguir tirar isso daqui do expoente. Então eu encontro essa dificuldade aí. Para resolver essa dificuldade, eu vou tentar colocar todos os x com a mesma base. Vou botar uma base só para botar todos os x em cima. Então eu vou começar trabalhando nisso daqui, certo? Esse 2 elevado a 3x menos 2 é 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a menos 2. E o 3 elevado a 2x mais 1 é o 3 elevado a 2x vezes 3. Agora, isso daqui ó, é 2 elevado a 3x dividido por 3 elevado a 2x igual a 3 vezes 4. O que é que eu fiz aqui? Esse 2 elevado a menos 2, isso aqui é 1/4. Esse 4 aqui, eu multiplico os dois lados por 4, esse aqui some e aparece um 4 aqui. Esse é o que está aqui. E aí, eu divido os dois lados por 3 elevado a 2x. Então, esse daqui vai desaparecer e aqui vai aparecer no denominador um 3 elevado a 2x. Só que eu ainda não tenho uma mesma base. Então, eu ainda faço um passo adicional. Escrevo isso aqui assim, ó. Isso aqui é 2 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a x. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 8 dividido por 9 elevado a x igual a 12. Então, o que eu tenho aqui? Agora sim, eu tenho uma base só elevada ao x. Então, agora eu posso usar o logaritmo, quer dizer, vai ser útil, né? Você podia usar o logaritmo desde o início, só que não ia ser útil, né? Na base 8 nonos. Então, logaritmo na base 8 nonos de 8 nonos elevado a x igual a logaritmo de 12 na base 8 nonos. Logaritmo de 8 nonos elevado a x na base 8 nonos, né? Isso é o próprio x. Como é o caso na função inversa. E do lado direito, eu fico com logaritmo de 12 na base 8 nonos. Aí aqui é aquela coisa. Isso daqui é a sua resposta. Você poderia parar aqui. Mas pode ser que a resposta apareça de uma maneira diferente. Então eu vou escrever só de uma maneira diferente aqui, aleatória, só para mostrar que pode ser escrito de maneira diferente. Você podia escrever isso daqui como logaritmo. O 12 é 2 ao quadrado vezes 3. E aqui na base você tem 2 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Então você pode fazer uma mudança de base. Vamos escrever na base 2, por exemplo. Você pode escrever isso aqui como logaritmo na base 2 de 2 ao quadrado vezes 3 dividido por logaritmo na base 2
de 2 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Isso aqui é o quê? Em cima eu tenho logaritmo de 2 ao quadrado na base 2 mais logaritmo de 3 na base 2. E tudo isso dividido por logaritmo na base 2 de 2 ao cubo menos logaritmo na base 2 de 3 ao quadrado. Isso daqui é 2 mais logaritmo de 3 na base 2 dividido por 3 menos 2 vezes logaritmo de 3 na base 2. Observe aqui. Aqui eu tenho o logaritmo do produto, isso é a soma dos logaritmos. Então, isso daqui é o 2, né? A propriedade fundamental que relaciona o logaritmo com a exponencial. O logaritmo da exponencial é o que está aqui no expoente. E nesses outros aqui, embaixo, você tem o logaritmo da divisão, e isso é a diferença dos logaritmos. Então, a mesma coisa eu fiz aqui, nessa daqui o logaritmo dá só 3, e nessa outra aqui, esse 2 que está aqui pode passar para frente do logaritmo. Então, você pode escrever desse modo aqui. Ou ainda você poderia, em vez de botar tudo na base 2, porque aqui eu converti dessa base para a base 2. Em vez de ter botado na base 2, eu podia ter escolhido botar tudo na base 3. O que isso muda? O que muda é que agora, em vez de eu conseguir apagar esse logaritmo aqui, agora eu consigo eliminar esse logaritmo aqui, ó, né? Então, isso aí vai ficar logaritmo 2 vezes logaritmo de 2 na base 3 mais 1 dividido por 3 vezes logaritmo de 2 na base 3 menos 2. O que acontece com muita frequência, a pessoa encontrar uma resposta, olha no gabarito, vê essa daqui e fala, pixa, errei muito, essa aqui é muito diferente disso aqui. Então, você tem que treinar a habilidade de não só chegar na resposta, mas saber reconhecer as diferentes maneiras que você consegue escrever aquela resposta. Isso é quase tão importante quanto você encontrar a resposta. Vejamos mais um exemplo. Eu já peguei a manha, então agora eu sempre já começo arrumando. Eu nem sei o que eu vou usar, nem sei qual estratégia eu vou usar no final das contas. Eu começo arrumando. Olha, esse 4 elevado a x é 2 elevado a 2 elevado a x. Então é 2 elevado a 2x. E aí você tem esse 2 aqui. O 14 elevado a x, isso é 2 vezes 7 elevado a x. E aqui você tem 3 vezes 49 elevado a x. Só que o 49 é 7 ao quadrado. Então isso aqui é 7 elevado a 2x. Agora, aqui eu encontro meio que um problema, né? Você tem uma base 2, você tem uma base 7, você tem expoentes 2x, você tem expoentes x. Então a ideia aqui é você detectar o que você tem que fazer para arrumar isso aqui de maneira para você usar alguma daquelas estratégias. Então o que eu vou fazer é dividir todo mundo por isso aqui, ó. Vejamos como é que fica. Então aqui do lado esquerdo, ó, 2 elevado a 2x dividido por 2 elevado a x é 2 elevado a x. E embaixo eu tenho 7 elevado a x. 2 mais. Aqui eu tenho 3 vezes 7 elevado a 2x dividido por 7 elevado a x é 7 elevado a x. Dividido por 2 elevado a x. Agora, eu cheguei numa situação quase perfeita, que é o seguinte. Eu tenho aqui 2/7 elevado a x, porque esse x aqui está elevando o 2/7 inteiro. E aqui, ó, a diferença é que aqui está invertida. Eu tenho 7 sobre 2. Então, a estratégia que eu vou adotar é o seguinte. Eu vou dizer que y é 2/7 elevado a x. Fazendo isso, usando aquela estratégia lá de usar uma variável auxiliar. O que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, é y, certo? Igual a 2, mais 3 vezes, aqui eu não tenho y. Aqui eu tenho 1 sobre y. Repare que se y é isso aqui, então 1 sobre y
é igual a 1 sobre 2 sétimos elevado a x. E isso daqui é 7 sobre 2 elevado a x. Ok? Agora, eu multiplico tudo por y. Y ao quadrado igual a 2y mais 3. Então, eu tenho que y ao quadrado menos 2y menos 3 é igual a 0. Encontrando essas duas respostas para y. E aí eu digo o seguinte, olha, se o y é essa exponencial aqui, então essa exponencial ou é igual a 3 ou é igual a menos 1. Igual a menos 1, já sei que não vai ser, nem adianta investir nisso, porque uma exponencial nunca vai dar um número negativo. Então, eu tenho que o y, que é o 2 sobre 7 elevado a x, é igual a 3. Agora, eu cheguei na situação em que eu tenho aqui uma base elevada a x e aqui eu tenho outra base. Então, eu utilizo o logaritmo dos dois lados. Então, eu tenho o logaritmo de 2 sétimos, na base 2 sétimos, de 2 sétimos elevado a x, igual a logaritmo na base 2 sétimos de 3. Quer dizer, apliquei logaritmo dos dois lados da equação. Do lado esquerdo, eu fico só com x. E do lado direito, eu fico com o que tem ali. Log de 3 na base 2 sétimos. Essa daqui é a minha resposta. Se você quiser mudar a base, pode. Enfim, tem como transformar isso daí, mas eu vou deixar parar por aqui. Você pode perguntar, mas como é que você sabia que isso aqui ia dar certo? Na verdade, eu não sabia. Eu faço isso aqui, tentei outras coisas, não funcionaram, editei o vídeo e aqui no vídeo foi só a que deu certo. Então, é perfeitamente natural que quando você for fazer essas questões, você tente uma coisa que não dá em nada, você não consegue sair. Então, você tem que abandonar aquele trajeto e tentar uma outra coisa. E de tanto fazer isso, algumas horas você vai pegar o jeito, você vai tentar a estratégia correta mais rápido. Mas não esperem de vocês, quando vocês começarem a fazer os exercícios, que você consiga bater o olho aqui e já saber o que vai fazer de primeira. A ideia é você ir amaciando a equação, reescrevendo e em cada momento pensando o que você vai fazer. Às vezes você chega numa coisa como essa, que a coisa vai dando certo até o final, e às vezes você tenta uma estratégia e não chega em lugar nenhum. Por exemplo, sei lá, alguém poderia nesse momento aqui chamar isso aqui de y ao quadrado, chamar isso aqui de y, chamar isso aqui de w, chamar isso aqui de w ao quadrado. Aí você mexe, você chega à conclusão de que você não vai a lugar nenhum, aí você abandona essa estratégia. Então, assim, basicamente esse vídeo não tem nem tanta teoria a ser discutido, né? Que a gente só está usando as propriedades de logaritmos exponenciais. Então, por isso que eu botei uns exercícios mais complicados, porque a ideia é só fazer muitos exercícios. Então, agora você tem que ir para a lista de exercício, ou para o livro, ou até outros livros, e fazer muito exercício. Isso aqui é o tipo de coisa que você só vai pegar o traquejo se você fizer bastante exercício. Eu deixei para um outro vídeo discutir equações que envolvem logaritmo, né? Ou seja, na pergunta, na equação, a variável aparece num logaritmo. Então, isso nós vamos discutir no próximo vídeo.